Vinheta de abertura. Várias pessoas na biblioteca, escritório com algumas pessoas trabalhando em computadores, mulher escrevendo no mural, homem com equipamentos de segurança mexendo no tablet, uma pessoa desenha no projeto. Letras nas tonalidades verde, vermelho, amarelo, azul formam a sigla ETEPAC. Fundo azul com a logo da ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso técnico em design de interiores. Desenho de observação e representação. Conhecer e aplicar as técnicas visuais compositivas da imagem. Parede em tom de azul claro, na parte superior do lado direito. Logo ETE, Secretaria de Educação e Esportes, brasão do Governo de Pernambuco. Abaixo, janela de Libras. Professor André Lemoine. Homem branco, cabelos grisalhos, usa óculos, veste camisa cinza, segura o passador de slides. Olá, estudantes. Sou o professor André Lemoine e vamos agora para a aula da segunda competência da nossa disciplina de Desenho de Observação e Representação. Nessa nossa videoaula, nós vamos trabalhar com o conceito de conhecimento e aplicação de técnicas visuais compositivas da imagem. Descrição da direita para a esquerda. Desenho de um homem, entorno, enquadramento, a imagem da Santa Ceia, na parte inferior, enquadramento, e um castelo com enquadramento. Então, na primeira aula nós vimos o sentido e o significado das linguagens visuais, Trabalhamos também com o entendimento dos materiais de desenho e agora nós vamos tentar passar aqui um pouco do que é esse processo de composição. Então, nós temos aqui algumas imagens interessantes que tratam da questão da composição e do enquadramento. O enquadramento é uma forma de você delimitar o seu desenho, a sua composição. É aquele gesto que a gente faz com as mãos, que a gente faz assim ou a gente faz assim, para tentar mirar ou delimitar o objeto que a gente quer representar. Então, a gente tem os planos de enquadramento, que vão desde planos muito particulares, quando a gente está querendo fazer uma composição, por exemplo, de um rosto humano, e esses planos vão abrindo, até que você tem a pessoa como um todo e depois todo o seu entorno, todo o espaço à sua volta, que vai ser delimitado exatamente por exemplo, pelo quadro, digamos, pela tela que você quer representar. Então, aqui nós temos dois exemplos, além do exemplo da aplicação geral do enquadramento, nós temos duas obras de arte em que acontece esse tipo de composição. Você tem o quadro muito famoso de Leonardo da Vinci, que na realidade é uma pintura mural, um afresco, que é A Última Ceia, onde a gente tem uma série de elementos geométricos que servem como parâmetro para a composição. A gente tem como foco a figura de Jesus Cristo, e a partir dele nós temos a perspectiva, nós temos uma série de enquadramentos, e algumas linhas compositivas que a gente pode inclusive usar, esse tipo de linha em outras composições similares. E mais à direita nós temos a figura de uma igreja renascentista, Santa Maria Novella, em que o arquiteto trabalhou com uma série de elementos geométricos, com triângulos, com retângulos, com círculos, que delimitam essa composição. Então, a gente parte de uma ideia de que toda composição, seja ela artística, seja ela arquitetônica, seja ela de design, demanda conhecimento geométrico. A gente precisa romper aquela ideia, aquele lugar comum de que a arte é feita de qualquer jeito. Na realidade, não é. Nós temos critérios, nós temos uma série de técnicas que vão nos auxiliar no processo de desenvolvimento de obras as mais fantásticas possíveis, as mais belas do ponto de vista da pintura, por exemplo, ou do ponto de vista da arquitetura. E isso é muito importante, porque hoje em dia muita gente acha que qualquer coisa é arte e que a arte pode ser feita de qualquer jeito. Na verdade, não. A arte demanda estudo, demanda técnica e demanda o conhecimento para que a gente possa levar adiante esse tipo de composição.
2 salas de estar, cadeiras, sofá, armários, cortinas e outros, com contrastes diferentes na organização de espaço e cores. Então, como a gente está num curso de design de interiores, é sempre importante que a gente faça esses contrapontos, né? Entre o processo do desenho propriamente dito, né, e a aplicação dessas técnicas compositivas no ambiente que a gente vai trabalhar, né? Então a gente traz alguns exemplos, né? A gente vai trabalhar com alguns exemplos visuais de composições, né? E o primeiro deles é o de contraste, né? Contraste é quando uma coisa se opõe à outra, né? Então aqui nós temos alguns exemplos de contraste de elementos básicos, ou seja, linhas retas versus linhas curvas dentro de uma sala, né? Nós temos uma composição em que móveis possuem linhas retas, o ambiente é um ambiente reto, mas você tem um elemento grande feito em madeira que se contrapõe a isso, né? Que contrasta com essas linhas retas, né? Nós temos contrastes de cores, por exemplo, cores quentes versus cores frias ou complementares, né? Que a gente pode trabalhar mais isso também. A gente tem isso discutindo no nosso e-book, né? Então nós temos um ambiente, uma sala de estar, onde você tem cores complementares, né? Azul, laranja, cinza, né? E você tem o branco como um contraste geral dessas cores, né? Que é também uma composição sempre muito interessante, você trabalhar com um ambiente branco, né? Caso, inclusive, se ele for um ambiente pequeno, e você trabalhar com cores nos objetos e nos móveis, onde você tem esse contraste e você tem um destaque desses elementos que estão sendo utilizados na composição, né? 2 ambientes de uma sala ampla, com poucos móveis, lado direito todo branco, esquerdo escuro, com tom de madeira. Então nós temos ainda também o contraste de escala, né, ou tamanho, né, o grande versus pequeno. Aqui à nossa esquerda nós temos um ambiente muito vasto, né, muito grande mesmo, né, e a gente tem lá no cantinho uma composição de estar com alguns móveis, né, de cores que contrastam com esse branco imenso, né. É uma coisa que você pode utilizar, né, em lofts, né, reaproveitamento de espaços industriais, né. Isso é muito comum, inclusive é mais comum a gente ver esse tipo de composição nos Estados Unidos, né, onde o pessoal se apropria desses espaços. Geralmente são prédios antigos abandonados que são reformulados para moradias e ficam com esses espaços muito grandes para você compor dentro deles. E aqui do lado direito você tem, né, a imagem de um espaço onde há uma predominância de uma textura de madeira, né, e essa textura de madeira, né, contrastada por esse branco a partir dos móveis e de composições de piso e de parede, né? Então essa é uma forma de você trabalhar essa técnica de composição para o ambiente. 2 salas de estar, a do lado direito com equilíbrio, a do lado esquerdo instabilidade, ambas com cadeiras, TV, sofá, almofadas e entre outros, que compõem uma sala de estar. Nós temos outras formas de compor, como por exemplo o equilíbrio versus a instabilidade, né? Nós temos aqui uma sala onde tudo é muito contido, né? Tudo muito tranquilo, as cores, né, levam a uma ideia assim, de uma maior paz, de uma maior tranquilidade, né, para esse espaço, enquanto à direita a gente tem um restaurante muito louco, né, onde o pessoal trabalhou com linhas muito feéricas, né, cores contrastantes, né, iluminação e tal, em que você brinca com essas formas no sentido de tornar o espaço mais lúdico, né? Tem gente que gosta, tem gente que acha estranho, né, mas é uma forma de você compor e de trazer inclusive a ideia de movimento para esse espaço, tá certo? Uma sala de estar com simetria, mesa, cadeiras, lustres, paredes claras. A outra, uma sala de estar com muitas informações de mobília, dando a ideia de assimetria. Nós temos também a simetria e a assimetria, né? Simetria é quando você, passando um eixo pelo centro do ambiente ou da peça, você tem a composição exatamente igual dos dois lados. É o caso dessa sala de jantar, né, onde todos os elementos de um lado se rebatem no outro, né? Então você tem uma ideia de serenidade, de composição mais clássica, né? Inclusive a simetria é muito utilizada dentro da composição clássica, seja ela da pintura, escultura ou arquitetura,
se vocês quiserem ver algo sobre isso, estudem um pouco sobre a arquitetura grega e depois a gente discute no fórum, tá certo? E do lado a gente tem uma composição assimétrica. É uma sala, né, uma sala ampla, onde você tem uma série de composições de elementos, né, distantes, de nichos, cadeiras, sofás, mesas de centro, né, em que há uma assimetria, mas ao mesmo tempo você tem uma composição onde há a possibilidade de circulação tranquila, né? A questão ergonômica foi muito bem pensada, você não tem um espaço apertado, né? E as pessoas podem circular e utilizar esse espaço com esses vários elementos da maneira que for mais satisfatória para elas, né? Salas de estar com mobiliário comum, simples e um espaço de restaurante com informações mais refinadas. Nós temos também simplicidade versus complexidade, né? Simplicidade, por exemplo, uma sala onde você tem um predomínio do branco e de texturas de madeira, né? Cores simples ou apenas o preto e branco, né? Geralmente o design nórdico utiliza muito esse tipo de composição, né? E você do lado direito tem uma composição de um espaço como uma lanchonete, onde também existe mais complexidade. Complexidade de cores, de iluminação, de formas e de texturas, né? Então, como também é um espaço amplo, você tem como utilizar isso de uma maneira bem adequada, né? Porque é sempre importante você ter a proporção de que quanto mais complexo, é mais interessante você ter espaços amplos, onde as pessoas possam caminhar e usufruir das peças e do espaço da melhor maneira possível, tá certo? Uma sala de estar com sofá, rack e TV, tapete de forma sutil e um outro espaço na cor rosa com características ousadas. A gente tem também sutileza e ousadia, né? O que é isso? O que é uma coisa sutil? Uma coisa sutil é uma coisa que nos chama a atenção de algo, mas de uma maneira mais tranquila. É como se você fosse chamar uma pessoa e dissesse assim: amigo, por favor, vem aqui. Né? Você chama a atenção, mas de maneira mais educada, mais tranquila. Né? Então, nós temos aqui alguns elementos com cores diferentes, nós temos formas diferentes, mas tudo muito bem harmonizado. Já na direita, não. Você tem uma coisa assim mais gritante, né? Cores muito berrantes, uma coisa assim mais jovem, mais extrovertida, né? Então aí você tem uma ousadia maior de formas, né? A gente tem visto isso, inclusive, ultimamente nas composições da Casa do BBB. Essa também foi uma casa do BBB, né, de alguns anos atrás, né? A gente trouxe isso, inclusive, de propósito, por causa da celeuma que isso tem causado ultimamente, né? Então é importante a gente verificar, né, que é possível também a gente usar nas cores, nas formas, nas texturas, mas isso desde que haja, obviamente, uma consonância com o nosso cliente, né? A gente não vai fazer uma coisa que o cliente não goste e que depois ele mande desfazer ou que ele não ache que é bom até mesmo para a cabeça dele, né? Várias ilustrações de desenhos e pinturas, ilustrações de gravuras da época. Então, na realidade, depois a gente entra na questão das modalidades expressivas, né, de desenho, pintura, gravura e colagem. Né? A gente tem o desenho, na realidade, é uma associação de linhas. Né? Então, nós temos aqui dois exemplos. O amigão da vizinhança, né, o Homem-Aranha, né, feito apenas com linhas. Né? E depois ele vai ser posteriormente colorido. Né? E embaixo nós temos um ambiente, né, um ambiente interno, em que você também usou apenas linhas para compor os móveis e a perspectiva do lugar propriamente dita. Né? A pintura é uma das formas mais ricas de expressão humana. Né? E aqui nós temos alguns exemplos, né, de pinturas que são a pintura mural, o afresco, né, como no caso da Criação do Mundo, de Michelangelo. Né? Nós temos ali também A Moça com o Brinco de Pérola, um quadro muito famoso do barroco holandês, né, de Jan Vermeer, né? Que inclusive tem um filme com Scarlett Johansson, quem quiser assistir, eu acho que é interessante. Né? Nós temos pinturas com aquarela, né? Nós temos pinturas feitas com pastel, nós temos pintura acrílica, né? Nós temos várias técnicas e formas de representação a partir de técnicas de pintura. Né? Por exemplo, a gente, no caso específico da nossa imagem, nós temos o afresco,
né, ali de Michelangelo. Nós temos uma pintura de aquarela, a do elefante, óleo sobre tela, que é a pintura da moça com brinco de pérola, né? Nós temos também essa senhora sendo pintada apenas usando pastel, né? E em cima uma moça representada de maneira assim bastante moderna, né? Com a pintura acrílica, né? Que são várias técnicas e materiais diferentes que inclusive no nosso e-book a gente descreve bem, porque aí, né, a gente quer que vocês também testem isso, vocês procurem esses materiais e tentem também desenvolver esse tipo de representação, né? Seja por diversão, seja por uma terapia, seja também na representação dos projetos de design, né? Nós temos a questão da gravura, né? A gravura tem várias técnicas, né? Nós temos a xilogravura, por exemplo, né? Que aqui em Pernambuco a gente tem J. Borges, né? E a família dele, né? A família Borges, que são especializados nisso, né? O pessoal lá de Bezerros, que sempre está presente na nossa FENEARTE, né? É muito importante o trabalho que eles fazem, né? A xilogravura, que é feita em madeira. Nós temos a litografia ou litogravura, que é mais difícil você falar assim, né? Que é quando você trabalha com pedra, né? Você faz a gravura na pedra e tira cópias através de uma forma de impressão, né? Onde o papel é forçado sobre a pedra, né? Nós temos a calcografia, né? Que é quando você faz o desenho em placas metálicas, né? De cobre ou de alumínio, né? E você tira cópias também através de uma emulsão de uma série de tipos de tinta. A serigrafia, né? Que a gente há uns anos atrás usava muito para fazer estampa em camisa, né? Para fazer cartazes, né? Então, são coisas que a gente, né, com exceção da calcografia e da litografia ou litogravura, né, a xilogravura e a serigrafia são mais conhecidas na maioria de todos nós, né? Hoje em dia, a litogravura, por exemplo, você só tem as imagens, né, e algumas pedras muito raras guardadas, porque as pedras originais que serviam para esse tipo de trabalho estão extintas, né? A jazida, de onde se tirava isso, que era na Baviera, na Alemanha, né? Nós temos também o tipo de representação visual. Desenho de um gato a lápis, um homem negro, uma imagem realista e esquimatria, né? A representação visual que pode ser estilizada, realista e esquemática, né? Estilizada é o quê? É quando você usa poucas linhas para fazer uma representação de alguma coisa. No caso aqui a gente tem uma representação de um gato, né, em que foram usadas pouquíssimas linhas, né? O cara conseguiu sintetizar, né, a figura de um gato utilizando apenas algumas poucas linhas. E isso é muito interessante, né, porque a gente pode, através dessa técnica da estilização, criar efeitos muito interessantes, né, efeitos artísticos, e também a gente pode utilizar isso no desenvolvimento de esboços para o projeto de interiores, né? Aqui no centro nós temos uma figura conhecidíssima de todos nós, o amadíssimo ator americano Terry Crews, né? Eu acho que quem não gosta desse cara não é boa gente, né? Numa representação fantástica feita apenas a lápis, né? Parece uma fotografia, né? Mas na realidade esse desenho foi feito apenas a lápis. Então é uma questão de desenvolvimento, de técnica, né? Você pode aprender isso não é uma coisa que você nasce com esse tipo de técnica, você aprende isso, né? E você pode testar isso, você pode tentar treinar e conseguir esse tipo de representação. A representação realista já está dizendo, ela busca representar o mundo, as coisas, as pessoas, os objetos e os espaços exatamente como eles são na realidade. E aí você pode utilizar uma série de materiais, né? Como a gente viu nas pinturas, você pode utilizar, no caso aí, o lápis, você pode utilizar carvão, você pode utilizar o pastel, você pode utilizar lápis de cor e você pode utilizar as tintas, as mais variadas tintas, aquarela, guache, tinta a óleo, e você pode também fazer uma mescla de técnicas e obter também resultados bastante vantajosos, né? E por fim, né, nós temos a representação esquemática. A representação esquemática é muito utilizada, por exemplo, quando você faz um projeto de móveis, né? Uma coisa que vocês vão trabalhar com isso,
né? Então você faz essa representação esquemática porque ela serve para montagem, né? E eu coloquei de propósito essa imagem aí, né? Que é exatamente para a gente ver, quando a gente compra um móvel, né? Geralmente ele vem com um manual de montagem, e esse manual de montagem tem esses desenhos esquemáticos, que são o quê? Apenas as linhas que representam o objeto de maneira técnica, de forma que fique bastante claro como você deve montar esse objeto, né? Então, a representação esquemática é muito utilizada no design de interiores para a elaboração de croquis, para a elaboração de projetos de montagem, né? E dentro de uma técnica que a gente aprende no desenvolvimento dos desenhos técnicos e arquitetônicos ao longo do curso, né? É um trabalho mais simples, mais seco, digamos assim, mas que tem uma utilidade muito grande no aspecto de montagem de espaços e de objetos e de móveis, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente visualize essas técnicas, que a gente busque, né, faça a leitura do e-book, que a gente discuta isso nos fóruns, porque a representação através do desenho é uma forma de linguagem fantástica, né, uma forma de linguagem que a gente precisa dela, né, e eu acho muito importante que o estudante tenha a possibilidade de desenvolver esse tipo de representação a partir do uso da mão mesmo, né? Depois você passa para o computador, tá certo? E aí você desenvolve através daqueles nossos softwares conhecidos, tá certo? Então essa é a nossa segunda aula, né? A aula da competência 2, né? Espero que a gente discuta bastante esses assuntos nos nossos fóruns e nos vemos na próxima aula, gente. Um grande abraço a todos e até mais. Fundo vermelho com um círculo à esquerda no seu interior, um ícone de play. Do lado direito está escrito inscreva-se. Fundo vermelho com um círculo à esquerda, no seu interior, ícone de um sino. Do lado direito está escrito ative as notificações. ETE, Escola Técnica Estadual, Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Coordenação Executiva, Jorge Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto e Renata Marques de Otero. Coordenação Geral, Maria de Araújo Medeiros Souza e Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Brasão do Governo do Estado de Pernambuco.